Opa, e aí pessoal, no vídeo de hoje a gente vai reagir ao caso da Larissa Manoela, né? E eu vou dar minha opinião aqui sobre o que eu acho a respeito, pelo canal do pastor Rodrigo Mocelin, e vamos dar play aqui. A Rede Globo coloca uma matéria em rede nacional de uma moça rompendo com seus pais. Hoje eu quero falar sobre os nossos relacionamentos com os nossos pais. Há casos em que nós devemos romper algum tipo de relacionamento que possuímos com os pais? Se sim, há um jeito de fazer isso? Curta, comente e se inscreva porque este vídeo é muito importante. Bora para mais um vídeo. Então tá lá, eu entro no Twitter e Larissa Manoela para tudo que é lado, uma enxurrada, um negócio assim assustador. Como que isso despertou a atenção das pessoas? Eu cheguei a ver algumas pessoas escrevendo assim, ó, o Brasil parou para ver a fala da Larissa Manoela. Por quê? Primeiro porque é uma pessoa famosa e fatos relacionados a essas Que pessoas isso. costumam despertar a curiosidade do povo. Segundo, porque o fato tem a ver com todo mundo, porque todas as pessoas neste mundo, elas são filhas de alguém. Ou seja, o relacionamento com os pais é algo que mexe com todos. Afinal, todos sem exceção são filhos. Nem todo mundo é jogador, nem todo mundo é artista, nem todo mundo é pastor, mas todo mundo é filho. E nesse caso, foi o Sim, rompimento verdade. de filho com os pais em rede nacional. Eu não sei quem tá certo, Larissa ou os pais, acho que eu não tenho condição de opinar Esse caso aí tá bem. Eu dei uma olhada mais ou menos aí, esse caso tá bem estranho, digamos assim. sobre isso e acho que nem dever. Mas é impressionante a tara da esquerda, é sobre isso que eu quero falar, a tara da esquerda pela destruição da família. No dia dos pais, gente, ao invés de homenagear os pais, não, temos uma moça rompendo com seus pais em rede nacional. Um negócio assim diabólico. E aqui eu nem tô acusando a moça, eu acho que não é assim que se resolve as coisas. Mas sei lá, talvez ela, pessoa tão pública, vazou algumas coisas e ela querendo justificar, querendo dar uma explicação. Então, enfim, eu acho que não é o melhor. Mas mesmo que a gente tenha certeza absoluta, olha, os pais são os culpados, acho que não é o melhor a se fazer. Acho que não é o melhor a se fazer trazer um negócio em rede nacional, assim, uma coisa da família ali, que deve ser resolvida entre eles, e que eu acho que nem eu, nem você, nem ninguém deveria ficar dando pitaco nessa questão que é uma coisa de família, gente. A gente nem sabe das coisas. Aí nessa parte eu concordo com ele, né? A gente não sabe o que realmente aconteceu, quem tá certo, quem tá errado, e digamos é isso, eles só soltaram ali porque vazou e foi isso que aconteceu. Sim, o povo é impressionante como são especialistas em tudo, né? Então, não é isso que deve estar em jogo aqui, e não é o que está em jogo aqui neste vídeo. A questão é a esquerda se apropriando sempre das coisas para destruir a família. Eu vi uma jornalista, que ela era da Globo, não sei se ainda é, Gabriela Prioli, soltando uma fala, e soltou essa fala ontem, o que parece assim, tem tudo a ver com o caso. Veja a fala dela. Eu vejo muita gente sofrendo, porque tem pais que são tóxicos, pais que fazem mal, e se sentindo pressionados a não romper esses vínculos, porque afinal é pai, é mãe. Podemos extrapolar. O vínculo afetivo pode vir de qualquer lugar. O vínculo afetivo pode vir de qualquer lugar, ela disse. Não precisamos olhar para essa natureza que está posta. Ela importa menos. O que importa é o que a gente faz nas nossas relações. Cara, pai é pai, mano. Você é teu pai, vai continuar sendo teu pai pro resto da sua vida, você queira ou não. Mesma coisa, mãe. Mãe vai ser mãe e vai continuar pelo resto da sua vida, mesmo você querendo ou não. Tá vendo? A questão natural do sangue entre pai e filho. Não, isso aí não é muito importante, não. Rapaz, essa ideia ela é muito parecida com a ideia de todos os regimes ditatoriais do século passado. O sangue, a família, não é o mais importante. Talvez esse repúdio pela família comece com Platão. Para Platão, as crianças deveriam ser criadas pela sociedade. Você teria um filho e o seu filho seria criado por outras pessoas. E na realidade é basicamente o que está acontecendo hoje, né? Mas enfim, a sociedade seria organizada na ideia de Platão de acordo com a vocação de cada um. E um rei filósofo deveria comandar a cidade. Há um filme que narra um pouco essa ideia, chama Divergente. Na realidade são 3 filmes baseados aí, Que inspirados isso. nessa ideia de Platão. Ali no filme, a sociedade é dividida por facções. De acordo com suas aptidões, você então fica em um determinado grupo. Existiam 4 facções, eu acho que é isso, né? 4, né? Facção da audácia, abnegação, franqueza e erudição. E o pessoal da erudição eram os inteligentes que comandavam a sociedade. Nessa sociedade havia um lema: a facção vem antes do sangue. Ou seja, a sociedade ela seria mais importante do que a família. Como no filme, aquilo foi uma desgraça total. Sabe por quê? Porque é a família que é a base da sociedade. A família é a coisa mais importante. Mas essa ideia de que o E sempre coletivo é vai mais ser. importante do que essa coisa privada chamada família, essa ideia é uma ideia bem comunista. Hillary Clinton escreveu um livro chamado Aldeia. O autor de Fascismo de Esquerda comenta o livro dela e diz o seguinte: olha, era a ideia de uma sociedade socialista em que a sociedade seria uma grande família. Mas basta olharmos o que aconteceu no século passado, todos esses regimes totalitários, eles visavam a destruição da família. A sociedade seria a família. No ideal comunista, a sociedade seria a grande família. Como disse ali a jornalista esquerdista da Rede Globo, ou ex-Rede Globo, não, o sangue não é tão importante assim, os laços não são tão importantes. Podemos arranjar afeto em qualquer outro lugar. É por isso que nesses dias é fundamental a gente se lembrar, o lar será sempre o melhor lugar para as crianças. A supervisão dos pais será sempre o melhor olhar para proteger os filhos. O cuidado e a liderança dos pais serão sempre a melhor coisa para os filhos. Quem melhor do que os pais para cuidar das crianças? Sejam elas famosas ou anônimas. Ah, mas tem pais que abusam. Eu sei que existem, eu sei. Agora, se até pais podem ir além do limite, imagine pessoas que não possuem nenhum parentesco, que não tem o sangue correndo ali. A jornalista disse, não é? Ó, o sangue Sim, não importa tanto assim. certo. Não. Pergunte para crianças que foram abandonadas por seus pais e estão em algum abrigo para crianças órfãs. Pergunte. Eu me lembro que na minha igreja havia um rapaz, já tinha 27 anos, alguma coisa assim.
foi criado por outras pessoas, porque o pai o abandonou, ele nunca conheceu o pai. Mas ele ficou sabendo que o pai dele morava em alguma cidade aí, aqui do estado de São Paulo. Impressionante, o desejo dele de saber, de ver, de olhar o pai. Ou seja, o que os comunistas, o que essa galera tá querendo é antinatural. É antinatural. É uma ideia antinatural. A ideia de que a família não é algo tão importante, de que, por mais problemática que seja, não, a gente pode romper com ela facilmente. Isso é antinatural. Eu estou para ver alguém feliz que não é resolvido com seus pais, ainda que os seus pais sejam terríveis. Agora, eu reconheço, a família não anda bem das pernas, mas se a família está ruim, lá fora está ainda pior. Pois a família, ela possui algo que você dificilmente encontra em qualquer lugar. Na família, você é amado simplesmente por existir. Por exemplo, como se escolhe alguém para... Sim, cara, é o amor verdadeiro, digamos assim, que tá faltando muito hoje em dia. As pessoas gostarem de você sem querer nada em troca. Então, isso tá faltando hoje em dia. para entrar em uma empresa? Pelas suas habilidades, pelo que você tem a oferecer. Como que um bebê entra na família? Ele simplesmente é aceito por aquilo que ele é. Um bebê é quase que uma espécie de fim em si mesmo. Ele não oferece nada para a família, mas simplesmente por existir, ele traz alegria à família. Agora, existem pais terríveis? Com certeza. Com certeza. Principalmente os pais esquerdistas que pregam o assassinato de seus próprios filhos. Ou seja, eles defendem que os seus filhos nem venham a existir. E além disso, existem também pais que, mesmo com as melhores das intenções, trazem sofrimento aos seus filhos. Eu me lembro do meu dentista, ele dizia o seguinte, o pai dele acreditava que comer uma fruta antes de jantar fazia bem para os dentes. E ele dizia, olha, e por conta disso, os meus dentes hoje não são bons. Então, até com boa intenção, muitas vezes os pais podem trazer É, querendo fazer o bem, às vezes pode fazer o mal, né? Sem querer. mesmo sofrimento aos seus filhos. Mas eu não acredito que você terá uma vida feliz se você não tiver uma atitude correta em relação aos seus pais, ainda que o seu pai seja um traste. Eu, como pastor, já aconselhei muita gente com problema com os pais. Eu acho que os pais hoje estão errando mais do que o normal. Os meus alunos do meu curso Criação de Filhos, eles costumam dizer o seguinte, pastor, meu Deus, como que eu possuía ideias erradas, mundanas na minha cabeça? Como que eu estava errado? E muitas vezes são crentes piedosos que dizem isso. Isso porque um monte de ideias, principalmente oriundas da psicologia, entraram na igreja e esses pais realmente acreditam que essas ideias são ideias cristãs. Então, os pais hoje têm cometido muitos erros, sim. Eu já lidei com muitos pais terríveis, sim. Já aconselhei filhos com esse tipo de dificuldade. Já aconselhei, por exemplo, filhos que tiveram pais que roubaram, pais que os roubaram mesmo. É terrível, terrível isso. E eu já precisei dizer, olha, você vai ter que ficar longe desse pai. Eu já lidei com filhos que reclamavam que seus pais estavam maltratando as suas esposas. E aí eu falei, olha, você não pode aceitar um negócio desse. Você vai acabar com o seu casamento. E aí o filho teve que ir lá de maneira respeitosa, mas dizer, olha, pai, se o senhor continuar tratando a minha esposa, eu sou uma só carne com ela. Dessa maneira, eu não vou mais poder voltar aqui. Eu já vi muitos pais atrapalhando a educação dos netos. E aí os filhos tiveram que falar, pai, o senhor, eu sei, na melhor das intenções, não está fazendo o que é correto. Enfim, então eu já tive muitos contextos assim, em que os pais estavam sendo um peso para os filhos. E os filhos, em alguns casos, tiveram que tomar algumas decisões drásticas. Alguns do tipo, pai, se o senhor continuar fazendo isso está atrapalhando meu casamento. Cara, é uma coisa complicada. Eu vou passar um pouquinho da minha história. Bom, meu pai me abandonou quando eu tinha 3 anos e eu vim morar com meus avós, né? E desde então eu sempre morei com eles e tudo mais. E de um tempo pra cá, né, quando eu tinha 16, 17 anos por aí, eu decidi reencontrar meu pai, né? E a gente conversou e tudo mais. Só que, cara, é uma coisa muito confusa, eu não senti, sei lá, cara, pra mim era uma pessoa normal. Eu considero ele sim como meu pai. Quando eu vejo ele dou benção a respeito e tudo, mas é complicado, cara. Se criar sem pai é difícil, mas não é impossível. Graças a Deus eu tive o apoio dos meus avós, né? Então, você que tem seu pai, valorize, você que tem a sua mãe, valorize a família, porque é uma das coisas mais importantes que você vai adquirir nessa vida. Meus filhos. Eu não vou poder voltar aqui. Mas quando esses filhos tiverem que fazer isso, eu sempre os incentivei a fazer assim, ó, de uma maneira honrosa. Porque é mandamento, honre seus pais. Ah, mas os meus pais não fizeram nada por mim. Como não? Como não? Seu pai lhe deu a vida. Sem isso, você nem hoje poderia estar aqui para discordar do seu pai, para seguir o seu Certo. próprio caminho. Então, se tiver que romper, nem que seja momentaneamente, enfim, faça E infelizmente, né, por algumas atitudes, tanto minha quanto deles, não vou julgar somente que ele foi o errado, mas atitudes tanto minha quanto deles nos afastaram e hoje eu tô vivendo uma vida sem ele, sabe? Sem ele por perto. Então, cara, isso é uma coisa que machuca dentro da gente, só Deus sabe como que tá o nosso coração, mas eu entendi que é o melhor se fazer e vida que segue. isso de maneira honrosa. Se você não tiver nada para falar de bom dos seus pais, então não fale nada. Além do fato, ó, aqui eu tô falando de pais que muitas vezes realmente prejudicam seus filhos. Mas a gente também tem, por outro lado,
um outro cenário. Muitos jovens que hoje chamam seus pais de tóxicos, mas daqui a alguns anos vocês vão ter filhos. E aí vocês vão entender que aquilo que o seu pai estava fazendo para você, por você, que Era o você hoje acha, correto, era nossa, o que correto se desgraça, fazer. um dia que você tiver mais filho, que você for mais maduro, você vai falar, puxa, meu pai estava me protegendo. E eu chamando aquilo de opressão, de desgraça. E pense nisso, se os seus pais que te amam, eles podem te fazer sofrer, imagine lá fora. Imagine lá fora. É impressionante, né? Diante desse cenário, aí os esquerdistas, eu vi esquerdista falando assim, tá vendo? Nós devemos fazer leis, o Estado deve fazer leis para proteger as crianças de seus pais. Assim, como se aqueles burocratas lá de Brasília estivessem mais preocupados com as crianças do que a maioria dos pais estão. Ô, meu amigo, se os pais estão ruins, pode saber, os políticos lá estão ainda piores. Os pais são a melhor encarnação de Deus nas nossas vidas. Eles nos dão vida, amor, proteção e cuidado. Mas e quando eles não nos dão nada disso? Ainda assim, eles nos deram uma coisa que tem tudo a ver com Deus, A vida. vida. Portanto, honre-os. Se não puder falar nada de bom de seus pais, então não fale nada. Siga a sua vida, honre-os. Mesmo que eles não mereçam nada, honre-os assim. Se não puder falar nada de bom de seus pais, então não diga nada. E aí eu tenho certeza, fazendo assim, Certo. você vai poder ter uma vida feliz e abençoada. Não dá para ter uma vida feliz desonrando aqueles que nos deram a vida, por piores que eles sejam. Se não puder falar nada de bom deles, então não fale nada, siga o seu caminho, perdoe-os e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Até o próximo. Amém. Bom, então esse foi o vídeo, né? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo se vocês querem que eu traga mais algum vídeo sobre essas coisas, né? Esses assuntos. Comenta aqui embaixo o assunto que você quer que eu traga também. Se possível, se inscreva no canal para estar ajudando a gente. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Tenha um ótimo dia e valeu!